Está começando mais um Café com Letras, como sempre, direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense. E a nossa convidada de hoje é a escritora Cláudia Hackbart, ela que nos traz aqui E Seu Destino Soprar, título que já começa interrogando. Cláudia, é um prazer tê-la conosco. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de eu poder estar falando um pouquinho do meu livro. Teu livro é muito extenso, propõe-se muito extenso, inclusive em termos de páginas, bom conteúdo, se propõe a que nós chamamos da modalidade autobiográfica. Tu mesma te atreveste a contar a tua história, mas não é um puro e simples relato no formato de diário, também em alguns momentos. Mas eu queria bater muito nos pontos que tu trazes para reflexão. Um deles é a questão do destino, dentro de uma perspectiva cristã e até católica, por que não dizer. O livro cita muito Deus e a questão cristã da predestinação, chega a ser usado esse termo também. Há um jogo muito contínuo a partir da exemplificação das tuas vivências, até que ponto é o destino, até que ponto é a predestinação e até que ponto não se depende só de Deus, o ser humano também tem que dar a sua contribuição. Eu gostaria que a partir dessas premissas nós começássemos a provocar a partir da tua trajetória quem nos acompanha. É que para mim, assim, a vida é uma série de eventos ali, incidentes, que na maioria das vezes eles são incontroláveis, tu não tem o controle, mas eles são interligados, como o efeito dominó, né? Uma coisa gera outra coisa, que gera outra coisa, mas a gente sempre tem o poder de escolha, né? Que Deus já nos deu o livre-arbítrio, sabendo que a gente tem a maturidade para escolher o melhor caminho. Mesmo que Ele nos coloque, que Ele nos apresente aquele caminho, a gente tem que caminhar pelo caminho, né? Tem muita gente que entra e fica estagnado esperando as coisas que o destino vai trazer, né? E aí acaba ficando... Logo na primeira página, eu deixei sublinhado que tu falas de forma bastante categórica que o destino existe, é inquestionável. Quer dizer, para muitas pessoas vai ser questionável. Então, por que essa forma categórica de acreditar que nós temos um destino? Isso é muito provocativo. As mulheres muitas vezes também são mais propensas ou pelo menos falam mais disso. Não que homens também não acreditem, mas é costumeiro ouvir mais as mulheres falarem de destino, enfim, quem será realmente o marido ideal, ou aquele que vai ser o pai dos filhos, enfim. É uma tônica que tu abordas aqui também no livro. Como afirmar de forma tão categórica, como entender o que realmente é um destino? Ou aquelas pessoas que também se culpam, bom, mas as coisas têm nada errado comigo, quer dizer que eu nasci predestinado, que tudo dê errado? Como é que é isso? Aí que entra naquilo que eu estava falando antes. Tem muita gente que se acomoda com essa ideia de destino, né? E acaba ali, passa a vida inteira sentado no sofá esperando que o destino vai bater na porta. Oi, tudo bem? Eu sou o destino, vim te fazer prosperar, vim trazer o amor da tua vida. Não, a gente tem que ir atrás e a gente tem que fazer as coisas acontecerem, caminhar o caminho, né, que nos é oferecido. E como eu sou o tipo de pessoa que me nego a acreditar em coincidências, eu acho que coincidências não existem, tudo tem um motivo para estar acontecendo. Aí mesmo ali que inicialmente eu vá desejar ou não desejar alguma coisa, as coisas acabam acontecendo por si só, independente da minha vontade, como se tivesse uma força aí de fora comandando a minha vida. É interessante, ouvindo o teu relato, há um livro clássico da teoria política, que é O Príncipe, do Maquiavel, Nicolau Maquiavel.
que ele cita lá uma determinada passagem e tal. Ficou famoso aquele jargão dos fins justificam os meios, mas para além disso, num dado momento lá ele começa a colocar os acontecimentos, os fatos da vida política, e que ele diz que em dado momento é o seguinte: embora haja circunstâncias ou situações programadas que vão acontecer de uma forma ou de outra, o diferencial do príncipe, digamos assim, o príncipe no caso o ser político, do político vai se dar no momento em que ele coloca a virtude dele em jogo, que é a capacidade em que ele tem de tirar proveito de algumas situações ou inclusive reverter episódios que naturalmente indicariam para o sentido negativo, mas que a virtude do político faz com que aquela desvantagem se torne algo positivo e benéfico. Como é que tu utilizas, dentro desse ponto de vista, ao longo da tua vida? Por exemplo, tu começas com uma dificuldade muito grande lá em Pelotas, a tua cidade natal, quando tu ainda criança, não lembro aqui precisar a idade. 5 anos. 5 anos de idade, teus pais se separam, e aí tem toda uma dificuldade, vai ser cuidado pelos avós e tal. Desde pequena, como é que surgiu essa possibilidade de verificar o que era destino ou o que dependia da tua própria intervenção? Quando eu era criança, eu me revoltei até, né? Porque eu fui criada na igreja luterana, então a minha avó sempre deixou muito claro que as coisas é como Deus quer, ou ditou pra gente fazer, que muitas vezes as pessoas escutam errado a pronúncia e acabam tomando caminhos diferentes. Então ali no início eu fiquei um pouco revoltada, porque eu pensava, nossa, mas que Deus é esse que quer que eu fique longe da minha mãe? Então eu rezava todos os dias para que eu voltasse a conviver com ela, e aí me frustrava porque ele não me atendia, né? Uhum. Mas a minha avó ali, ela conseguiu suprir e não me deixar me afastar da fé, né? Porque a fé sempre esteve presente na minha vida e é importante para mim, e eu pretendo nunca abrir mão dela. E como é que foi evoluindo esse conceito com o passar do tempo, com o teu amadurecimento? A gente vai se conformando, né? Que tem situações na vida que a gente não consegue. Tem coisas que tem jeitos para cada situação, tem uma coisa melhor para te fazer, né? O que fica melhor é o que a gente deveria aceitar, né? E como é que se dá esse jogo entre a aceitação, quando tu começas a colocar que, bom, está acontecendo essa situação que não é positiva e é preciso haver uma aceitação. Até que ponto se aceita, ou até que ponto chega um momento que o sujeito pensa o seguinte: não, mas agora não aguento mais, vamos fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Aí o interessante é a gente se equilibrar, né? E já achar um ponto ali de equilíbrio para que a gente... Tu tem que pensar assim, bom, se o que eu tenho para hoje é isso, eu tenho que viver isso da melhor forma e acabar me conformando. Mas então seria um processo de conformismo, basicamente, a vida de fé. A gente tu aceitar o que a vida tem para ti, né? Como eu te disse, tu não vai ficar o dia inteiro sentado no sofá as coisas acontecerem. Tu tem que ir atrás, porque o caminho, tu tem o caminho, né? O destino te oferece vários caminhos até, mas tem gente que para e fica estagnado e não caminha esse caminho. Então tu tem que também fazer, tu tem que caminhar o caminho. É quase a ideia da aceitação como também uma provocação. Você não nega que determinado fato está para ti, mas isso não significa que tenha que ficar acomodado nesse processo de aceitação, né? É uma aceitação acomodada, você poderia pensar no primeiro momento. Uhum. Imagino que é isso que tu tentas colocar. Uhum. E como é que tem sido a aceitação das pessoas ao livro? À medida que tu tens feito alguns lançamentos, trazido à tona a obra, como é que as pessoas têm recebido? Porque as histórias de vida têm essa peculiaridade. Ou as pessoas se identificam tal como, isso aqui também aconteceu comigo, ou também se comovem com a experiência
alheia e usam também como exemplo de vida, enfim. Como é que tem sido? Eu ainda estou um pouco assustada, assim, porque eu esperava mais tempo para ter uma repercussão que me agradasse, né? E foi uma coisa quase que de imediato. Hoje a gente tem um instrumento da internet, então a família, os amigos começaram a compartilhar e falar sobre o livro. Tem um book trailer também que foi bem divulgado, né? Que fica rolando, aquilo fica rolando. Então as pessoas de outras cidades até que começaram a... Para aquelas pessoas que não são muito familiarizadas, o que é um book trailer? É uma sinopse do livro, mas em forma de vídeo, né? É um filmezinho. Claro. E aí tu fizeste circular isso pela internet. Isso que me deu um retorno, acho que mais rápido do que eu esperava. E de que forma? O que as pessoas mais contam para ti? O que mais tem chamado a atenção no livro em si? Para quem fala para ti, digamos assim. Eles pedem o livro, eu envio pelo correio, depois geralmente eles entram no bate-papo e nossa, como eu passei por isso, porque tem várias situações ali, né? Claro. Envolve muitas coisas, então as pessoas estão se identificando bastante. Dessas tuas experiências de vida relatadas ao longo do livro, quem tiver a possibilidade de ler vai perceber muito isso. Qual, digamos assim, a teu ver, é mais marcante e pode servir de motivação para quem vai ler, tentar superar também os seus problemas, ainda que não seja tal como está no livro? Eu acredito que a mais marcante, mas não que a pessoa vá usar como na vida, mas o mais marcante para mim foi a questão da eutanásia, né? Que a minha mãe estava naquele estado ali, para mim foi a parte mais marcante da minha vida. De ter que decidir, né? E de não poder fazer nada e chegar ao ponto de tentar fazer alguma coisa para acabar o sofrimento. E tu vê, eu fui muito julgada por isso, inclusive por enfermeira no hospital. Nossa, mas é assassinato. É um tema tabu, né? É um tema tabu. Polêmico. Ainda que dentro do pensamento cristão, que é a tua proposta aqui, é um livro escrito por uma pessoa católica que acredita em Deus. Eu sou luterana e católica. Exatamente. Mas como é que tu consegue essas duas? Eu gosto das duas. Tu gosta, mas oficialmente qual que é realmente? Porque eu estou dizendo aqui católico. Mas... porque eu fui batizada na luterana, eu fiz a confirmação na luterana, mas eu casei na católica. Casada católica, bom, mas então vamos usar o termo cristão, que eu acho que fica mais adequado. Mas enfim, é um tema tabu, mas ainda assim os cristãos têm aquele conceito, bom, mas a pessoa descansou, livramos do sofrimento. Não quer dizer que isso dê carta branca para a eutanásia, mas é uma situação extrema em que, de fato, a família vai ter que decidir, né? Se a pessoa continua sofrendo num quadro irreversível ou se, como se fala, vai descansar em paz. Mas a questão é que a família não pode decidir quanto a isso, né? Porque é crime, não tem... É homicídio assistido, eu acho que eles caracterizam como... Tu está prestando auxílio para a pessoa se suicidar ou ajudar, né? E aí como é que se dá, aproveitando que nós chegamos nesse tema, como é que tem se definido hoje em dia esse tipo de situação? Chega-se à conclusão que a eutanásia é a melhor forma, e aí? Não, já teve uma tentativa, acho que antes do... Que nos Estados Unidos acontece, né? Acontece, na Europa bastante também, só que aí o paciente é que toma a dose letal, e aí ele ainda está consciente, pede e toma a dose letal, a família apoia, e aí no Uruguai também. Porque aqui há aquela decisão entre a família de desligar ou não os aparelhos também, né? Acontece isso, em dado momento há uma insuficiência e aí há aquela decisão se a pessoa vai continuar assistida só por aparelhos ou se desliga. Aí a pessoa morre por si só, aí né? morre por si só, né? É outro nome. Bom, enfim, não é questão. E um outro fator que é interessante que tu colocas, e isso vai se reproduzindo ao longo de todo o livro, e ser ponto de interrogação. É aquela velha situação em que as pessoas sentem remorso por um motivo ou outro e começam a se questionar. Bom,
fui a uma determinada situação e fui a um evento e terminei sendo assaltado. Se eu tivesse pegado um táxi, gastado R$20 a mais e não ido a pé para economizar, não seria assaltado. Aquelas velhas histórias, se eu tivesse feito... Uma causa leva a outra. Uma causa leva a outra. E eu falo isso porque é muito comum, né? As pessoas às vezes, não vou gastar, então... Mas eu tenho também essa dúvida ainda. Porque, na verdade, é um mistério que as culturas pelos 4 cantos do mundo ainda tentam decifrar, né? E não se tem ainda resposta. E talvez seja o grande mistério da vida, para que a gente fique nessa ignorância sobre isso, né? E aí o problema é quando isso se torna um bloqueio. O sujeito, uma série de circunstâncias que se arrepende, começa. Não, mas hoje eu não vou fazer tal forma que naquela vez deu errado e tal. Ainda que haja esse aprendizado no decorrer da vida, quase de uma forma empírica, também isso não pode te bloquear, né? Como é que tens lidado com isso? Que foi uma tônica ao longo de todo o livro. O que tu pretendes com isso? Nesse questionamento o tempo inteiro, se eu tivesse feito, se eu... Eu sempre encerrei os capítulos com o "e se", porque tem essa dúvida, né? E para que as pessoas tenham certeza que não tem como voltar, é reversível, já está feito, né? Mas para te pensar um pouco mais, para dar um passo, para dizer uma palavra, sabe? Para deixar, para ser consciente naquilo que tu está fazendo, para depois não se arrepender, né? Não ficar pensando como teria sido se... Que é muito difícil, né? Como é que a gente vai acertar sempre? Nós estamos chegando um pouco próximo ao final do programa. É interessante e, infelizmente, o tempo não nos permite dar conta de toda a história. Por isso que nós seguimos muito mais, digamos assim, na moral da história do que necessariamente na história. Eu gostaria que nessa última parte tu tocasse um ponto que não temos abordado até aqui e, em última análise, tentasse sintetizar aquilo que o livro passa a partir das tuas experiências. Eu vou falar de uma coisa que eu não falei ainda e que tem me preocupado bastante, é o fato da possibilidade da razão vir a ser uma fonte de única verdade, né? Porque a fé em Deus está cada vez mais colocada de lado, né? Ela está sendo submetida a essas reflexões, então ninguém mais está tendo tempo e nem interesse pela parte espiritual, né? Porque não se teve a comprovação científica ainda, ou porque não é verificável pelos seus instrumentos ou as regras da racionalidade, né? Mas só para a gente perceber que a gente não é só a carne, a gente também tem espírito, a gente tem sentimento, a gente tem amor, né? Para a gente voltar a trabalhar, porque a gente está perdendo esse lado espiritual, querendo ou não, né? E a sociedade está cada vez mais voltada para o lado da razão e deixando o espiritual de lado. Então, mais uma vez eu quero te agradecer. É uma experiência riquíssima. Temos aqui a capa, tá? Imagino que seja tu mesmo aqui. Essa, olhando de costas aqui com o vestido de noiva, né? Uhum. E aqui no fundo a imagem de Cristo. É a entrada da igreja Santo Antônio. Da igreja Santo Antônio. O pessoal aqui, a nossa equipe já está mostrando a imagem. Bom, então fica essa dica de leitura: e se o destino soprar, um questionamento, se realmente o destino sopra ou não. A nossa autora tenta mostrar que em alguns momentos da nossa vida, sim, há o destino, há situações que não acontecem necessariamente ao acaso, mas que aí volta aquela velha história: se não tivermos perseverança, boa vontade, senso de percepção, pode passar diversas oportunidades não serem aproveitadas. Então, e nem sempre quando surgem situações difíceis e de sofrimento é porque Deus quer que você sofra. Não, faz parte do aprendizado da vida. E aí vai no que tu mesmo colocaste no decorrer do programa: a aceitação daquele momento, mas não quer dizer acomodação. Você aceita o que está acontecendo, mas se empenha para reverter dentro do possível. Eu quero te agradecer novamente. Obrigada também. Conversamos então com a escritora Cláudia Hackbart. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo vídeo.